A jornalista Vera Magalhães fez uma reportagem de forma inconsequente, mentirosa, leviana e covarde, longe do espírito que o profissionalismo de imprensa exige, na qual ela alegava que o presidente Bolsonaro usou as suas redes sociais para postar um vídeo no qual ele convocava os seus simpatizantes a irem para as manifestações no dia 15 de março de 2020. Contudo, senhores, essa jornalista usou uma postagem antiga do dia 15 de março de 2015, contudo, há 5 anos atrás. Porém, ela divulgou como se fosse hoje. O resto da história todos sabem. Essa matéria ela serviu como base para todas as demais emissoras fazer o seu carnaval e promover o seu massacre insano e leviano, mentiroso e covarde contra o presidente Bolsonaro. Percebendo a gafe, a falha, o erro, o crime, a jornalista não teve a humildade, a honradez e a vergonha na cara de vir a público pedir desculpa pelo ato falho cometido por ela. Senhoras, senhores, a questão é que a imprensa brasileira ela vive uma grave crise de caráter e identidade. Caráter, identidade e moral. O caso da Vera Magalhães não é um caso isolado. Ela não faz parte de um processo solitário, não. Hoje, lamentavelmente, uma grande parte da imprensa está podre, contaminada pela mentira, pela corrupção. Fazem militância política, sobretudo de esquerda, sobre o falso manto do jornalismo. O que a gente vê na maioria da imprensa, por parte da maioria dos jornalistas, são verdadeiras atitudes criminosas. Os jornalistas não agem com a clara intenção de informar a população sobre a égide da verdade. Não, eles não querem informar, eles querem manipular usando como arma a mentira e a leviandade. Contudo, assim sendo, eles não passam de assassinos da reputação alheia. E as suas emissoras, as suas corporações, não são, de fato, corporações de mídias. Elas funcionam como usina de triturar pessoas. Essa crise, essa sanha louca que parte da imprensa brasileira vem se mostrando contra o Brasil e contra Bolsonaro, talvez seja em virtude de abstinência de verba. Todos sabemos que em governos passados era um gasto anualmente com verba de publicidade, com as emissoras, rádio, jornal, televisão, revista, site, mais de R$1 bilhão. Dinheiro público, dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro nosso, que poderia estar sendo utilizado para dar uma vida melhor aos brasileiros. Contudo, esses recursos eram canalizados para emissoras de comunicação, em especial a mal afamada, decadente e miserável Rede Globo. Para se ter uma ideia, senhoras e senhores, no governo do PT, só a Rede Globo levou em verba de publicidade 6 bilhões e 200 milhões de reais. Agora, para imaginar a sangria e a sacanagem que não foi com as demais emissoras, rádio, jornal, televisão, site, revistas, enfim. Com a vinda do Bolsonaro, esse valor caiu para 10%, porque assim a lei ainda existe. Caiu para 10%. E todos sabemos que as grandes emissoras se sustentavam, mantinham as suas estruturas com dinheiro público, com a tão sonhada pela mídia verba de publicidade.
Bolsonaro, numa atitude republicana, democrática, inteligente, comprometido com o Brasil e com os brasileiros, vem usando a verba de publicidade para o bem do povo brasileiro. Mesmo porque, senhores, hoje nós não precisamos tanto das mídias tradicionais para divulgar os trabalhos do governo. Existe aí as redes sociais, que é rápida, democrática, acessível e gratuita. Para que gastar milhões e milhões com os veículos de comunicação tradicional, como era feito no passado recente? Não faz sentido. Em virtude do Bolsonaro provocar esse fechamento, reduzir os recursos destinados para a verba de publicidade, a maioria esmagadora dos veículos de comunicação não fazem outra coisa a não ser criticá-lo de maneira leviana, não divulgar o que de bom vem sendo feito, e não é pouco, como também se limitam tão somente em exagerar naqueles pontos em que o governo, porventura, venha errar. A imprensa brasileira, desavergonhadamente, salvo raríssimas exceções, fazem militância política, sobretudo de esquerda, sobre o falso manto do jornalismo. Isso não é o que a imprensa brasileira vem fazendo, não é jornalismo, é terrorismo midiático. Querem implodir o Brasil, mesmo que isso provoque dor e sofrimento aos brasileiros. Eles mentem o tempo todo, não têm nenhum pudor, se mostram pessoas burras, de mente rasa, limitada. Tanto é que é uma mentira atrás da outra e não precisa muito esforço para essas mentiras cair por terra. Aliás, eles precisam saber, a mídia, os profissionais de mídia, a imprensa, precisam saber que o povo brasileiro mudou, que o povo brasileiro aprendeu a pensar com a sua própria cabeça e que hoje a mídia tradicional já não faz tanta falta como em outros tempos, mesmo porque a população ela tem a rede social ao seu dispor. Olha, e os profissionais de imprensa unificaram o discurso, dizendo que nós vivemos uma ditadura. Como vivemos numa ditadura se o presidente foi eleito por quase 60 milhões de votos? Como podemos falar, e fala-se também que o governo censura, persegue e censura o trabalho da imprensa. Não. Tanto é que não censura e nem persegue, que a imprensa mentem, que a imprensa tenta manipular de maneira sórdida e covarde a população, e o governo não faz nada para frear, mesmo porque todos sabemos que a punição aos profissionais de imprensa, quem vai dar não é o governo, somos nós, telespectadores. Temos controle remoto, é só mudar de canal. Temos dedo, é só mudar o dial do rádio. Enfim, cancelar a assinatura de revistas, jornais. A censura, quem faz é o próprio brasileiro diante da má qualidade da informação e do serviço de imprensa que é feito no Brasil. O governo jamais falou em censura, mesmo porque se houvesse censura no Brasil contra a imprensa, não teria tanto jornalista burro, babaca, idiota, satânico e antipatriota falando tanta besteira e tantas mentiras. Agora, senhores, a questão é a seguinte, eles precisam entender que o Brasil está mudando e mudando para melhor, e que as mentiras que eles contam não vai mudar em nada a forma de pensar dos brasileiros. Muito pelo contrário. Os profissionais de imprensa se tornam dignos de pena. Esses jornalistas que não têm compromisso com a verdade e trabalham com base na mentira, são tão tolos que ainda não se deu conta que são perdedores e que ninguém acredita neles. Olha só a famigerada e mal afamada Rede Globo. Ainda é uma grande emissora, mas está em queda livre, endividada, decadente, não goza de prestígio perante o telespectador brasileiro. A cada dia que passa tem uma fuga em massa de anunciantes, perde
a audiência de uma maneira sem igual. Os melhores artistas, jornalistas, atores da grade da Globo estão indo embora para as outras emissoras ou até mesmo indo para as redes sociais porque não mais confia na Rede Globo, não mais quer se sujeitar a fazer esse trabalho sujo de mentir para o Brasil. A imprensa livre é importante para a democracia. Não existe democracia plena e verdadeira sem uma imprensa livre, sem que o jornalista tenha liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão e imprensa livre se faz com responsabilidade, não com base em mentiras, porque ninguém no Brasil está acima do bem ou do mal. Ninguém no Brasil está acima das leis, mas sim abaixo delas. Os jornalistas precisam entender que eles não fazem parte de uma categoria especial, que eles não fazem parte de um Brasil paralelo e que não são uma castra diferente e superior. Enquanto a imprensa brasileira continuar mentindo contra o nosso presidente, no afã de querer botar em rota de colisão o governo e o povo, ela vai continuar caindo em desgraça, porque o povo não é bobo. Eu tenho pena da Rede Globo, que hoje é conhecida como Globo Lixo. Olha só, hein? Antigamente as pessoas, os profissionais da área artística e do jornalismo sonhavam em trabalhar na Globo. Hoje eles não querem nem de graça. Por que será? A explicação é simples. A Rede Globo, como capitã desse sistema perverso, no qual a imprensa podre brasileira faz parte, está em plena desgraça e desordem em queda livre. Volto a repetir, o povo aprendeu a pensar com a sua própria cabeça, sabe o que é bom e o que é ruim, e não vai cair mais nas garras dessa mídia podre, cruel e covarde, sobretudo a mal afamada, famigerada e decadente Rede Globo. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscrevam no meu canal no YouTube. Cabo Elson.